Colossenses capítulo 1, versículos de número 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Numa outra versão, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, minha irmã, eu já ouvi, vi, presenciei muitas declarações e muitas demonstrações de amor. Por exemplo, casal apaixonado, onde no dia da comemoração do namoro, do noivado ou do casamento, o homem romântico vai lá e entrega um belo anel, uma joia preciosa, demonstrando o seu afeto, demonstrando o seu carinho, demonstrando o seu amor para com a pessoa com a qual ele ama. De igual forma, a esposa, a namorada, a noiva, faz também declarações de amor. As mulheres por carta, as mulheres de uma maneira poética, às vezes de alguma outra forma, ela externa o seu amor. Mas eu nunca vi um amor tão grande e sendo demonstrado de uma maneira tão interessante pelas nossas vidas. O texto que nós lemos, Paulo está saudando a Timóteo, Paulo está saudando os fiéis em Cristo Jesus, Paulo está agradecendo a igreja de Colossenses, Paulo faz uma menção específica a Epáfras, seu companheiro amado. Paulo coloca aquela igreja que está ali no pleno conhecimento, na sabedoria, nas manifestações afetivas para com o próprio apóstolo, e Paulo retribui isso. E no final do capítulo 1, aí no texto que nós acabamos de ler, ele nos traz essa situação que não há como nós questionarmos, não há como nós colocarmos em dúvida. O que é que nós não podemos colocar em dúvida? A obra que Cristo realiza por mim e por você na cruz, como a maior expressão do amor de Deus por mim e por você, demonstrada na cruz do Calvário. Não há em nenhum outro lugar uma manifestação de amor dessa natureza e dessa forma. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Uma demonstração de um amor imensurável, de um amor indizível, de um amor indescritível. É o amor de Deus para comigo. Então, logo, eu entendo que eu e você nos tornamos especiais para com Deus. Nós nos tornamos o objeto maior do amor de Deus. Por isso que Deus, em João 3,16 diz, porque Deus de tal maneira nos amou que deu tudo, deu a si mesmo, deu o seu único filho para nos mostrar o grande amor que Ele tem pela minha vida, pela sua vida. Por nos amar, irmãos e irmãs, Jesus então deixou a sua glória. Por nos amar, Ele deixou o seu trono, Ele deixou a sua realeza, Ele deixou o seu estado privilegiado. Por nos amar, Ele se esvazia da sua glória, do seu poderio e se torna homem, Ele se torna alguém humilde. Paulo diz que Ele se fez humilde por nós, Ele se tornou semelhante a nós. João diz que o verbo se tornou carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Portanto, Ele nos ama a ponto de abrir mão do seu trono, Ele nos ama esvaziando de sua glória, Ele nos ama se tornando servo. Mateus diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas Ele veio para servir e dar a sua vida por resgate de muitos. Portanto, Ele não só nos ama no sentido de abdicar do trono, não só nos ama se esvaziando da sua glória, mas Ele também vem para nos servir como manifestação de amor, e por isso Ele se esvazia, e aí então Ele é perseguido, aí então Ele é preso, aí então Ele é humilhado, aí então Ele é açoitado, aí então Ele recebe os cuspes, Ele é envergonhado, é pregado e é colocado na cruz, e na cruz Ele está representando o seu amor para com a minha vida e para com a sua vida. Então Deus se fez homem, sendo Senhor, se fez servo, sendo santo, se fez
pecado. Veja, ele não pecou, ele absorve os nossos pecados. Sendo bendito, se fez maldição, porque todo aquele que fosse pendurado numa cruz era considerado maldição, maldito. Logo, o autor da vida deu a sua própria vida por mim e por você. Deus deu e dá a maior demonstração de amor por cada um de nós. Portanto, quando nós olhamos para esse texto, o que nós podemos aprender? O que nós podemos enxergar nessa manifestação de amor? O que nós podemos perceber em uma realização de um amor, de uma entrega e entrega de cruz? O que nós podemos entender dessa manifestação de amor feita na minha vida, na sua vida? O texto diz que foi na cruz. Foi na cruz. E eu lembro da canção do cantor cristão que diz: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados carregados e castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriu. Foi na cruz que Ele me liberta. É na cruz que Ele nos liberta. Paulo diz: Ele nos libertou, e libertou do quê? Ele nos libertou do império das trevas. Ah, meus queridos irmãos, Ele nos liberta do império das trevas. E a palavra aqui, libertar, significa salvar. A palavra aqui, libertar, significa tirar da servidão e da escravidão. Significa livrar do perigo. Significa que agora eu vou sair de uma autoridade, a autoridade do reino das trevas, para ser transportado para uma outra autoridade. Para uma outra autoridade. Então eu sou liberto. Paulo está afirmando que Deus nos libertou do poder, da autoridade e do domínio de Satanás. Ele nos tira desse domínio, Ele nos tira dessa condição. Essa expressão libertou, ela está confirmada na libertação absoluta e consumada por aquilo que Jesus fez na cruz por mim e por você. Por causa disso, irmãos, nós não carregamos mais o perigo de passar a nossa vida separados. Nós não carregamos mais o perigo de estarmos fora do amor de Deus. É muito lindo e maravilhoso a obra de Cristo na cruz. Por causa do pecado, eu e você estávamos no império das trevas. Por causa do pecado, nós estávamos aprisionados na casa do valente. Por causa dos nossos pecados, nós estávamos presos, nós estávamos acorrentados, nós éramos cegos, nós éramos oprimidos. Nós vivíamos debaixo de opressão, nós vivíamos escravizados, nós vivíamos debaixo de um domínio satânico nas nossas vidas e ainda estabelecido uma condenação de uma perdição eterna. Porém, por nos amar, Jesus vai invadir a casa do valente. Jesus invade a casa do valente, Jesus vai saquear o império, Ele vai nos libertar da escravidão da qual nós estávamos vivendo. Deus, por meio de Cristo, abre os nossos olhos. Deus, por meio de Cristo, tira as nossas correntes que nos prendiam. Deus, por meio de Cristo, abre os portões que trancavam a nossa vida por meio de uma vida escravizada. Ele nos traz para a liberdade, Ele traz para uma nova vida, Ele nos coloca numa nova condição diante dEle. Por isso, querido irmão, Paulo afirma: agora sim, se aquele que está em Cristo é uma nova criatura, saiu de toda essa escravidão, saiu de todo esse domínio do valente. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. A obra da cruz é uma obra de libertação. A obra da cruz, ela nos tirou do império das trevas e ela nos coloca numa situação de vivermos uma novidade de vida. Ah, que maravilha! Foi na cruz que Ele nos libertou. Foi na cruz que Ele também nos transporta. É na cruz que Paulo diz: e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É na cruz, irmãos. Um evangelho sem cruz não é evangelho. Foi na cruz. Deus não apenas nos tirou da região da morte, como também nos transportou para dentro do reino da luz, o reino do seu Filho, o reino do amor de Deus, o reino
eterno de Cristo Jesus. Aqui a palavra bonita é essa: nós fomos transferidos. Há uma mudança imediata de local. Eu sou retirado de um reino de trevas e sou colocado num reino de luz. Deus nos tirou do império das trevas. Deus nos colocou por meio da cruz, por meio do seu sacrifício, por meio do seu sangue. Ele nos coloca no reino da luz de Cristo Jesus. Deus mudou a nossa posição. Deus mudou a nossa história. Deus mudou tudo com esse transporte, com essa remoção, com essa transferência. Deus nos tira. No Antigo Testamento, para ser descrito, ou no Antigo Mundo, para falar melhor, essa palavra tem aquela origem de translado, que é muito efetuada no aeroporto. Há um translado aqui. É um translado que você sai de um país para um outro país, você faz um translado. O termo aqui, para mim, é transferência. E eu entendo que a transferência, ela se dá de algumas situações interessantes na minha vida. Deus me transferiu. Deus me transferiu do poder de Satanás para o senhorio de Cristo Jesus. Deus me transferiu do poder de Satanás e agora eu sou de Jesus. Deus me transferiu do império das trevas. Eu estava perdido, eu vivia na escuridão das densas trevas. O salário do pecado me atormentava. O mundo da crueldade me atormentava, mas Ele me transfere, Ele me tira do império das trevas e Ele me coloca na luz de Cristo Jesus. Ele me transfere da escravidão. Eu andava algemado, eu andava cansado, eu andava sobrecarregado, eu andava oprimido, eu andava sob o domínio de demônios, mas em Cristo Jesus, Ele vem e me liberta, Ele me transfere, Ele me dá a liberdade. Por isso, quando nós conhecemos a verdade em Cristo Jesus, a verdade ela nos liberta. Ela nos liberta, não é do poder político, ela nos liberta do poder de Satanás. Há um equívoco nos nossos dias. A libertação, ela não tem origem política, ela não tem origem social. A libertação, ela é do domínio das trevas, é do poderio das trevas, é um transporte. É uma transferência agora para uma nova vida, onde o meu rei, o império da luz, vai reinar sobre a minha vida. Há uma transferência. Eu estava condenado, eu estava morto, eu estava destinado ao pecado, mas em Cristo Jesus agora não. Agora eu tenho a remissão, eu tenho perdão, eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha vida agora transformada, modificada, lavada pelo sangue de Jesus Cristo, porque tudo isso acontece na cruz. O evangelho da cruz. Na vida do cristão, a obra da cruz tem o antes e o depois. Antes, o império das trevas. Antes, o domínio opressor de Satanás e os seus demônios. Antes, andávamos cativos pelo diabo. Antes, andávamos acorrentados. Antes, andávamos oprimidos. Mas em Cristo Jesus tudo muda. Agora eu sou livre, agora eu sou liberto, agora eu sou salvo. A obra da cruz vai me redimir. Fomos não apenas libertados do império das trevas, mas também fomos transferidos agora. Agora eu sou cidadão celestial em Cristo Jesus. No antigo império, estávamos debaixo da escravidão. No reino da luz, somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu a nossa morte para que pudéssemos viver a sua vida. A obra da cruz é uma obra de transferência. Ele nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, porque agora não há opressão na minha vida, agora não há domínio satânico na minha vida, agora não há correntes que me prendem. Eu agora estou livre. Eu agora vivo uma vida agora segundo a orientação do meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo. Agora não há mais nenhum problema para a minha vida. Foi na cruz
que ele também vai nos redimir. Paulo diz, no qual temos a redenção. No qual temos a redenção. E essa palavra significa libertar o prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. É a libertação do local em que se estava um preso. E alguém ia lá e pagava um valor para libertar diante daquilo que havia sido combinado. É o valor pago por essa libertação. É a ação de livrar ou libertar alguém de um determinado lugar, para que eu e você pudéssemos ser resgatados do pecado. Alguém por amor, alguém por nos amar, fez isso. Meus queridos irmãos, que valor nós temos para Jesus e para Deus. Deus envia Jesus para nos resgatar, paga o nosso preço, paga o preço do meu pecado, e um preço altíssimo, para que eu pudesse ser redimido. Deus nos comprou, não foi com prata, não foi com ouro, Deus nos comprou com o seu sangue, e com o sangue precioso do seu Filho. Deus nos comprou de volta, e agora somos dele. Somos propriedade dele, somos propriedade particular e peculiar dele, somos de Deus por direito de criação, porque ele nos criou à imagem e semelhança dele, mas também agora somos dele por direito de redenção, pois ele nos comprou com o sangue precioso do seu Filho amado. A obra da cruz é uma obra de redenção, ele nos comprou de volta com o seu sangue precioso. Meus queridos irmãos, eu e você precisamos valorizar o sangue de Jesus. Eu e você precisamos dar valor a este sangue que nos redime, a este sangue que nos liberta, a este sangue que nos tira de um estado de escravidão, paga o nosso preço e mostra o amor que se tem por minha vida e por sua vida. Foi na cruz que ele nos perdoou. Paulo diz, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. A obra da cruz removeu a barreira entre o homem pecador. Na cruz, por intermédio de Cristo, Deus nos perdoou de todos os nossos pecados. A nossa dívida foi paga. A nossa culpa foi cancelada, a nossa justificação declarada. A palavra perdão significa mandou embora, cancelou a dívida. Desta forma, o perdão de pecado é o cancelamento da dívida. Foi por isso que Paulo afirmou, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Colossenses 2, versículo 14. Nossa dívida como escravo foi cancelada. Os nossos débitos não podem mais nos escravizar. Satanás não encontra mais nada nos arquivos para que possa nos acusar. Paulo confirma e reitera essa declaração dizendo: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Por isso Paulo diz, não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele perdoou a nossa dívida, ele perdoou os nossos pecados. Por meio da remissão dos nossos pecados, somos transferidos de réus condenados para uma posição de filhos de Deus, filhos amados. Eu sei que eu e você vamos continuar sendo pecadores. Eu sei que por vezes nós ainda assim vamos tropeçar. Ainda assim vamos vacilar. Mas há uma diferença muito grande.
Quando eu peco, eu sei que eu posso me ajoelhar. Eu sei que eu posso fazer como fez Davi, quando ele peca, quando ele comete um ato insano, com Betseba, com Urias. Ele vai se humilhar, ele vai se colocar naquela situação que jamais era descrita para um homem segundo o coração de Deus. E o texto diz que Deus vê a confissão, Deus vê o coração de Davi, Deus compreende e percebe que há ali um homem arrependido de um ato cometido, e Deus continua concedendo a Davi o privilégio dele continuar sendo um homem segundo o coração de Deus. Sabe, meus irmãos, podemos receber constantemente o perdão, a restauração de Deus na nossa vida. Isso não significa que eu devo pecar deliberadamente. Isso não significa que eu deva desonrar o sacrifício de Cristo. Isso não significa que eu deva viver a vida dissolutamente. Isso não significa que eu deva ficar vivendo de uma maneira pecaminosa constantemente. Não, não é isso. Significa que o Espírito de Deus, ele vai nos constranger a viver segundo a orientação do próprio Espírito de Deus na nossa vida. O perdão é como se fosse uma pavimentação de uma avenida, cheia de buracos, cheia de oscilações, desconhecida. Vem aquela pavimentação e constrói um novo. Você olha, está tudo perfeito, está tudo agradável, o veículo pode andar tranquilamente, você pode andar tranquilamente, porque agora o terreno é sólido. A obra da cruz é uma obra que perdoa. Ele perdoou os meus e os seus pecados. Eu fico pensando, que amor é esse? Que amor é esse? Eu não sei se eu conseguiria amar como Deus nos ama em Cristo Jesus. Eu não sei como você está em casa. Como é que você está se relacionando com o Deus de amor? Eu não sei como está a sua vida cristã. Eu não sei como está a sua fidelidade. Eu não sei como você está se comportando e se portando diante do Deus de amor. Eu sei que Deus te ama. Foi na cruz que Ele te libertou. Foi na cruz que Ele te perdoou. Foi na cruz que Ele fez o traslado da sua vida. Deus nos resgatou, enviando Jesus. Ele moveu e morreu na cruz para que nós pudéssemos ressuscitar, porque estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Ele nos faz ressurgir em Cristo Jesus. Fora de Jesus não há possibilidade de salvação. Fora de Jesus não há possibilidade de salvação. Foi na cruz que Ele nos libertou. Foi na cruz que Ele nos transportou. Foi na cruz que Ele nos redimiu. Foi na cruz que Ele nos perdoou. Foi na cruz. Não foi algo fácil. Você sabe muito bem disso. Você assiste filme que tentam retratar a agonia e o sofrimento. Mas nós não chegamos perto daquilo que Jesus fez por nós e continua fazendo por nós, por amor. Foi Ele quem morreu na cruz e pagou o preço para a minha salvação. Ele pagou o preço da minha salvação. Não há salvação em nenhum outro nome. Paulo diz que não há nenhum outro nome entre os céus e a terra, a não ser o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelo nome de Jesus que nós somos salvos. Não há nenhum outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. É em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus. E é na cruz do Calvário, pelo amor de Jesus por mim e por você, que os nossos pecados foram cancelados, que a nossa dívida foi paga,
e que agora nós temos a oportunidade de viver não mais no império das trevas, mas viver no reino da luz. Como é que está a sua vida cristã nesse tempo de pandemia? Como é que você está no seu isolamento? Como é que está a sua relação com Deus? Como você está vivendo a vida cristã, de fato, agora aí na sua casa? Você está valorizando o amor de Deus, o sacrifício de Cristo Jesus na sua vida? Você entende que você foi liberto? Você entende que você foi transferido? Você entende que você foi redimido? Você entende que você foi perdoado? E isso custou um preço muito caro. Como é que você se posiciona diante da cruz, do amor demonstrado na cruz? Qual é a sua posição? Qual é a sua condição nesta noite? Algumas pessoas colocam dependência em pessoas. Não há na história, não existe na história nenhum outro personagem que fez o que Jesus fez por mim e por você. Nenhum outro personagem, nem cristão e nem aquele que não é cristão. Martinho Lutero não morreu por nós. Vou falar daqueles que são considerados cristãos. Charles Finney não morreu por nós. Moody não morreu por nós. Bultmann não morreu por nós. Calvino não morreu por nós. Nenhum personagem cristão entregou a sua vida por nós. O único que fez isso, por amor, a maior demonstração de amor da história, está na pessoa de Jesus Cristo, ensinando para mim, ensinando para você, como nós devemos amar. Enquanto Jesus está na cruz, enquanto Ele está nos seus últimos respiros de vida, a multidão já havia gritado: se você salvou tantas pessoas, se você fez tantos milagres, por que você não salva você agora? A multidão que viu tudo que Jesus fez gritava: salvou tantas pessoas, salva você agora. A multidão vendo Jesus na cruz, de braços abertos, dizia que o sangue dele caia sobre a nossa cabeça. Como que você, meu irmão e minha irmã, se posiciona diante da cruz? A palavra de Deus diz que nós devemos pegar a nossa cruz, carregar a nossa cruz, renunciar muitas coisas, para nós nos parecermos com Jesus Cristo, para viver para Ele, para viver no reino dEle, e para viver para a glória dEle. Aí na sua casa, eu vou convidar o ministério para vir aqui, cantar uma música que nós não programamos, eles vão escolher, que eu quero orar, fazendo um fechamento, para depois nós entrarmos na celebração da ceia. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz que eu fui liberto, foi na cruz que eu fui transferido, foi na cruz que eu fui redimido, e foi na cruz que eu fui perdoado. Você que me vê e ouve, hoje é noite de libertação na sua casa, hoje é noite de redenção na sua casa, hoje é noite de perdão na sua casa, hoje é noite de uma transferência, de você sair da condenação eterna, do pecado eterno, do domínio satânico, e você ser transferido para o reino da cruz, para o reino da luz em Cristo Jesus. Mas tudo isso vai depender de como você entende a cruz. Há um dito que diz assim: porque devemos cruzar os nossos braços,
Porque devemos cruzar os nossos braços ou porque devemos viver de braços cruzados, se o melhor e o maior homem do mundo morreu de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, sobrecarregados. Vinde a mim você que está desiludido, decepcionado, você que está experimentando fracassos na sua conduta espiritual, você que ainda não entendeu o evangelho da cruz. Vinde a mim e vem do jeito que você está, porque eu sou rei, eu mudo, eu transformo, eu opero na sua vida e na sua história.